Salve galera! Nesse vídeo dou continuidade à pauta disfunções sexuais. Em 2002, a Associação de Psiquiatria Americana apontou que as disfunções são classificadas em transtorno do desejo sexual, transtorno hipoativo do desejo sexual. Esses transtornos são lacunas ou ausência das fantasias sexuais, bem como do desejo de fazer sexo. Atinge entre 32% a 58% da população feminina e a causa normalmente são relacionamentos muito longos, afetando o desejo que se perde devido à rotina, tanto da relação como do próprio ato sexual em si. Outra causa é o climatério, pois os níveis hormonais são alterados, afetando os neurotransmissores conectados às funções da biologia do próprio corpo. Isso repercute tanto no corpo como no psíquico, não favorecendo o sistema que responde pela parte sexual. Outro fator relevante é o parceiro, que também apresenta disfunção sexual. Um exemplo é a disfunção erétil, que também afeta o desejo masculino, que passa a negligenciar a procura pela parceira. Muitas mulheres encaram essa fase como negativa, entendendo que o homem não tem mais sentimento ou não sente mais atração, fazendo com que a mulher tenha o desejo sexual hipoativo. Outra causa é algumas doenças que podem desencadear o desejo hipoativo. Um exemplo é a esclerose múltipla, bebida alcoólica em excesso, bem como tabaco e drogas que também afetam o desejo. Excesso de repressão, estresse, depressão, experiências sexuais traumáticas ou violência sexual também podem causar a disfunção sexual. Outra disfunção sexual é o transtorno de aversão sexual, que se trata da esquiva de contato sexual. As queixas são ansiedade, repulsa ou até mesmo medo da relação sexual. Às vezes pode estar ocorrendo insatisfação com a relação em si, fazendo com que a mulher evite o contato sexual. Os padrões que essas pacientes testemunham são ir dormir mais cedo ou até mesmo em outro quarto, negligenciam a aparência, ficam até mais tarde no trabalho ou socializando em excesso com a família ou amigos como estratégia para não fazer sexo. Muitas pacientes apresentam ainda síndrome do pânico, palpitação, dificuldade de respirar, tontura e náusea. Agora eu vou falar um pouco sobre os transtornos de excitação sexual. Esse transtorno tem como característica a incapacidade de fazer manutenção ou até mesmo adquirir resposta à excitação, de modo ideal, tendo a lubrificação e a turgescência até que o ato ocorra. A vagina não lubrifica e não ocorre a vasocongestão. Tampouco o comprimento da vagina se expande, causando então dificuldade na penetração, resultando em outras disfunções como transtorno do próprio orgasmo e sexo doloroso. Dados apontam que em média 30% das mulheres têm transtorno de excitação, dando um salto para 62% nas mulheres em fase do climatério. A queixa é a dispareunia e a esquiva do ato sexual, afetando negativamente as relações. A causa dessa disfunção tem a ver com fatores psicológicos, uso de drogas, depressão e estresse. A excitação é a vasocongestão da área pélvica, fazendo com que a vagina lubrifique e expanda. A genitália sofre uma turgescência na parte externa e quando há um transtorno na excitação, não há ocorrência dessas características, como deveria. E o tratamento é fomentar diálogo assertivo entre o casal. O indicado é que haja uma preliminar mais atenciosa, uso de lubrificante, escolha de uma posição sexual mais confortável e ginástica pélvica, para que melhore a vascularização da vagina. Agora eu vou falar sobre o transtorno associado ao orgasmo feminino. O que ocorre aqui é a ausência ou atraso do orgasmo. A mulher sente a excitação, mas não tem um orgasmo. Isso tem nome, chama anorgasmia. Tempos atrás, o nome era frigidez sexual para essa situação. Dados estimam que cerca de 40% das mulheres sofrem desse transtorno. Já mulheres pós-menopausa, a porcentagem sobe para 56%, já para anorgasmia 30%. Estudos apontam que pacientes que têm esse transtorno não se veem como normais. Muitas vezes elas desejam se sentir como se fossem normais quando se comparam a outras mulheres que não têm esse problema. Essas mulheres ficam obcecadas para que o orgasmo aconteça, prejudicando ou bloqueando de modo inconsciente, aflorando então o transtorno. Há diversas causas relacionadas a esse transtorno, que são especialmente psicológicas.
Dentre elas, o medo de rejeição, sentimento de culpa ou até mesmo hostilidade em relação ao homem ou aos homens no geral. Outras causas também associadas são cansaço, desavenças com o parceiro, estresse, autoestima baixa, desconfiança do parceiro, antidepressivo e anticoncepcionais. Outro fator é a dor no ato sexual devido à baixa lubrificação, infecção vaginal e endometriose. Outro transtorno é o sexual doloroso. Um exemplo dele é a dispareunia, que consiste numa dor no ato sexual podendo ocorrer tanto com homens como com mulheres, podendo acontecer também depois da relação ou antes dela. As incidências de dispareunia variam, mas podem aumentar conforme mais idade a mulher tem. As causas principais são a síndrome do intestino irritável, irritação na parede da bexiga, cujo nome é cistite intersticial, lubrificação não suficiente da vagina, doença de inflamação pélvica ou dor na pelve, atrofia genital após a menopausa, cicatriz na vagina, infecção urinária, endometriose, colite, que é uma inflamação no cólon. Durante a lactação, a mulher também tem um período de privação de estrógeno. Muitas mulheres relatam medo de sentir dor ou sofrer um abuso sexual ou estão tendo dificuldade com o parceiro ou usam medicações antidepressivas. Grande parte das mulheres que sofrem com dispareunia tem dor na área da vulva, cujo nome é vulvodynia. Além do medo da dor, isso tudo provoca alteração no humor, depressão e estresse, dando aval para desenvolvimento de outras disfunções já citadas aqui, como o transtorno do desejo, excitação e orgasmo. Mas como é feito o tratamento da dispareunia? É feita uma técnica para causar dessensibilização na área, massageando o local, fazendo estimulação com eletrodos, biofeedback, alongamento. Tudo isso é aplicado na vulva e na própria pelve. Outra disfunção é o vaginismo, que se trata de uma contração involuntária quando ocorre a tentativa de realização do ato sexual, tanto na hora da penetração do pênis, ou dedo, ou espéculo, ou tampão. A mulher sente muita dor no ato sexual, pois os músculos pélvicos e o períneo se contraem como um reflexo da tensão e também devido à ausência da lubrificação da vagina. Estima-se que entre 6 a 15% das mulheres têm um vaginismo e as pacientes não conhecem a anatomia da genitália, testemunhando dor, além de medo da penetração, além de desconhecerem o próprio corpo. A causa do vaginismo não é 100% clara, mas o estresse da mulher antes da penetração, os traumas que ficaram de outras relações ou vivências, imem com alguma normalidade ou até mesmo a normalidade congênita, infecções, endometriose, atrofia da genitália, DSTs, lesões na vagina, educação sexual repressiva, religiosa ou até mesmo punitiva são causas dessa disfunção. Há classificações para o vaginismo, sendo primário quando a mulher não consegue ter relação, as paredes simplesmente se contraem, impossibilitando a relação ou nunca teve relação também. E a classificação secundária, que é quando a mulher já teve experiência sexual, mas não consegue mais ter relação por causa dos padrões mencionados há pouco. O tratamento dessa disfunção pode ser via medicação, injeção de botox, dessensibilização, hipnoterapia, dilatadores vaginais, processo terapêutico, fisioterapêutico, que consiste em técnicas de terapia manual ou ginástica pélvica, estímulos elétricos e termoterapia. Há também a disfunção sexual por causa médica, disfunção sexual por causa de excesso de drogas também, ou exposição a elementos tóxicos e medicamentos. A disfunção pode ocorrer, nesse caso, na fase do desejo, excitação, orgasmo ou dor. Há algumas substâncias causadoras de disfunções que são, por exemplo, cocaína e sedativos, ansiolíticos e álcool. Há ainda a disfunção sexual sem uma causa específica, pois não são classificadas se compararmos com disfunções anteriores citadas aqui. Os testemunhos são um funcionamento normal no contexto geral, com fase de excitação sexual e orgasmo dentro da normalidade, porém não há o desejo sexual. Há relatos de casos onde a masturbação ocorre compulsivamente, dor de cabeça após o ato sexual também pode acontecer, se estendendo por horas após o ato, ou não acontece a sensação de orgasmo no físico. O nome dessa disfunção é anedonia orgásmica. Normalmente tem causa psíquica associada à culpa. Há também a disfunção onde ocorre dor na masturbação devido a lesões que são causadas nos órgãos.
Obrigada por estar comigo em mais um vídeo, um forte abraço e até o próximo!